às vezes me dá uma... Essa versão dá uma amenizada, mas talvez na sua versão tenha, dizendo aqui que o Senhor ficou desapontado, que o Senhor, ele... Como é que diz na tua versão aí? Como é que diz aí? Se arrependeu. É estranho, não? Como assim se arrependeu? Tem uns detalhes que eu queria falar para você. A palavra de Deus, ela trabalha, quando a gente estuda teologia, o pastor conhece muito bem, ela trabalha com um detalhe chamado acomodação. O que é isso? Você já falou com uma criança? Quanto menor a criança é, mais você fala, sem palavra, né? Se é um molequinho de 3 anos, e aí, rapazinho? E aí, mocinha? E aí? Você vai falando. Se for um bebezinho no colo, você não fala mais. Não é assim que você fala? Não é assim? Você vai diminuindo a linguagem. Por quê? Porque conforme for descendo a idade, a criança não tem a abstração que a gente tem. Você não vai falar, ora, outrora formidável a sua aparência. Não vai entender nada, né? Ele não vai entender bolhufo do que você está falando. Ele simplesmente vai ficar... Se for um molequinho de 3 anos, não vai entender mesmo. Não vai entender nada. Absolutamente nada. Sim ou não? Sim. Não é assim? Sim. A mesma coisa Deus fala com a gente. Deus acomoda a linguagem para que eu e você possamos entender. Qual era o sentimento que de fato tinha no coração? Não dá para expressar, mas humanamente Moisés pegou e relatou lá. Se arrependeu, desagradou. Deu para entender? Algumas vezes você vai encontrar algumas coisas na Bíblia que não se explicam. Essa é uma das histórias, essa também é uma expressão que não dá para explicar. Como assim que Deus se arrepende? Como? Como que Deus se arrepende? Deus não é homem para mentir. Você lembra do texto? Deus não é homem para se arrepender. Como que ele se arrepende? Talvez você tenha, assim como os homens aqui, tenha tentado de alguma forma negligenciar algumas verdades que vão aparecer nos nossos dias, evidenciando que o fim está próximo, evidenciando que as coisas vão acontecer. Mas deixa eu falar um negócio para você. Na grande maioria das vezes, nós não podemos nos dar como os sabichões. Eu conheço a Bíblia, eu sei de tudo e nada vai me abalar. Oh, Jesus, misericórdia. Nós somos os que precisamos. Porque nesse bolo todo, em todo mundo que tinha aqui, não tem uma lista de várias pessoas. Não sei se você se lembra que Abraão orou e falou assim, Senhor, se tiver 40, você lembra da história? Se tiver 30, 10, Senhor, só 10. Se tiver dando, destruo. Aqui de novo acontece a mesma coisa, só tinha 6. 6? 6. É isso? Não, 6, 8. Tinha 8, né? Tinha 3 filhos, com 2 esposas. 8, é isso mesmo, 8. Só tinha 8, não tinha nem 10. Você percebe que o volume não é como Deus trabalha. Deus trabalha lendo o coração. Domingo a gente vai falar um pouco sobre isso. Como é que Deus trabalha, lendo o nosso coração. Mas interessante, sabe o que é? É que a palavra de Deus fala que os filhos, eles se juntaram e eles não ligaram, inclusive, para o que Deus tinha falado. Eles simplesmente falaram, vou seguir a palavra do Senhor, não, vamos casar com a mais bonita. E aqui eu não estou dizendo que você tem que casar com as feias. Nem com os feios. Procura uma mulher bonita, um homem bonito, trabalhador, tem que procurar sim. Mas muito importante, você procurar alguém que está mirando no mesmo rumo que você. Já ouviu falar em azimuth? Azimuth é uma linguagem de guerra, quem serviu aí sabe o que é. Azimuth, você está no meio da floresta, perdido, você perdeu o bússola, caminho, não tem estrada, não tem nada. Você marca um ponto, uma referência no horizonte, que você consegue marcar, pode ser uma copa de uma árvore, uma montanha, não sei, você marca. E meu amigo, você vai naquele rumo. Depois você olha no azimuth, você vai lá. Já pensou você ter um companheiro ou uma companheira que um está mirando para lá, o outro está mirando para lá? Deu para entender? Ou para lá, ou para cá. Muito, mas muito importante. Você mirar no mesmo rumo. Mas eu penso diferente. Ajusta. Pastor, eu não sei que... Ajusta. O melhor é mirar no mesmo rumo. Quando um cai, diz a palavra de Deus, quando são dois, né? Quando um cai, o outro levanta. Quando está mirando no mesmo rumo, quando um cai, o outro levanta.
Você conhece a história, eu não vou me delongar aqui em toda a história. Mas Noé, aqui a partir do verso 14, se eu não me engano, começa sendo descrito aqui para Noé o que ele deveria fazer. Diz assim, ó, você vai construir uma arca, ela é de madeira, se preste e tal. Foi dando todas as orientações, mas tem um detalhe. Lá no relato não diz assim, e agora você olha lá na sua conta bancária, lá no Gênesis Bank, você olha lá que tem um Pix que eu fiz para você construir essa arca. Não diz aqui. E muito possivelmente, Noé começou a construir essa arca sem ter ajuda de ninguém. Talvez um ou outro falou assim, cara, eu vou ajudar nesse projeto, sabe? Ele vendeu aquela ideia, cara, bora fazer um barco e tal, beleza? Como é que vai ser? Não vai ser assim, recebeu uma orientação divina, juntou 3, 4 amigos e tal, e daí começou, né? Mas são 120 anos, né, meu amigo? 120 anos, você sabe. Tem um plano natural aqui do brasileiro, quando vem para os Estados Unidos, vai passar 10 anos, né? Não, eu vou passar só 10 anos, 5 anos. 5 anos, faço o pé de meia e volto, né? Assim, conversinha mole. Conversinha mole. Vem pra cá, 5 anos eu vou voltar. Né? Vou fazer trocar o dólar por real, vou voltar. Então, olha só, presta atenção. Noé começou a construir. Sabe o que ele teve que fazer? Muito possivelmente ele teve que vender o segundo carro. Porque começou a faltar dinheiro. Depois ele vendeu o terreninho que ele tinha comprado lá em Lancaster. Sei lá onde. Hampton, lá em Nova York. Vendeu o terreninho. Aí depois ele pegou e teve que vender uma outra casa. Aí ele pegou, e ele não é besta, ele pegou, para não deixar de morar, ele fez uma hipoteca da própria casa. E botou o dinheiro todinho na arca. E eu fico imaginando, se você olhar o relato bíblico, depois você vai ver que mais ou menos quando o filho de Noé, o mais velho, ele devia ter cerca de 20 anos mais ou menos, quando Noé começou a construir a arca. Eu fico imaginando os amigos, 50 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos de arca, 100 anos de arca fazendo a arca, e aquele caixote gigante, e os amigos só falando assim para eles, velho, teu pai é doido, velho, o teu pai é doido, o teu pai pirou, ele está construindo uma arca, e não tem nem rio aqui perto, está distante, está longe, não tem rio, não tem mar aqui perto, ele está fazendo uma arca num lugar que não vai servir para nada, ele é doido. O teu pai hipotecou todas as suas coisas, carro, casa, tudo, ele botou nessa arca. Tudo, botou tudo lá na arca. Imagina os amigos dele, a galera falando. Teve um Campuri recentemente lá em Manaus, ano passado na realidade, aproximadamente 1 ano, e no Campuri cantaram uma música que eu achava muito legal sobre Noé, o Campuri foi sobre Noé, e o refrão da música era Noé, o velho louco. Porque é exatamente isso. O velho era louco. E tem um detalhe, meu querido, que eu quero que você entenda aqui, porque ele é muito importante. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vai entender algumas coisas que são extremamente importantes. Quando a gente vai para a palavra de Deus, as coisas elas vão fluir de um jeito diferente da nossa lógica. Ok? Pela lógica, Noé estava doido. Pela lógica humana, Noé estava doido. Simplesmente pirado. Botou a casa dele, a fazenda dele, os carros dele, tudo. Ele botou tudo naquela arca. Há 24 anos atrás, mais ou menos, não, 1998, dá quantos anos atrás? 25. Esse aí, meu querido, obrigado, você é bom de conta. 25 anos atrás, eu estava numa cidade chamada Santa Terezinha do Itaipu, não sei quantos vocês conhecem. É uma cidade que fica vizinha à Foz do Iguaçu. Eu estava comportando. E eu soube, a minha irmã já tinha chegado no colégio, onde nós estudávamos, eu e ela. Eu estudava no IABC. E de lá, falando com ela por telefone, aqueles cartão, você lembra que era um cartãozinho que você comprava 60 unidades, não sei quanto, você botava no negócio? Falando com ela, ela me disse, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Tá chegando aqui no colégio 2 meninas, e as 2 eu conhecia. Uma
chamava Ellen Borba, se eu não me engano, né? E a outra se chamava Heidi. Naquela